Vasco aguarda a divulgação do áudio do VAR para ingressar com um pedido de impugnação da partida de ontem contra o Palmeiras. Marcelo Santana, homem forte do futebol vascaíno, crava que o Vasco vai oficializar uma reclamação junto ao arbitral e ao STJD. O seguinte, Pedrinho tem uma reunião hoje na CBF, na parte da tarde. E olha, meu amigo, até a Leila falou sobre essa situação aí da arbitragem. E não para por aí. Não para por aí. O Simon ontem desceu o sarrafo para cima do ar. Olha, a gente vai colocar tudo para vocês, porque aqui é sem maquiagem, sem sacanagem, e ontem passaram a mão no Vasco da Gama, lá em Brasília. Peço a você que não é inscrito no nosso canal, para você poder se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e coloque aí nos comentários a sua opinião sobre a atitude do Vasco de pedir a impugnação dessa partida e também se o árbitro acertou ou se ele errou. Vamos lá, vamos começar falando aqui sobre o jogo de ontem. O Paiva, ontem, fez na escalação inicial algumas coisas que a gente pode até questionar, como foi a entrada do Ryan, como foi a manutenção do esforço no time, a continuidade ao Pair na equipe titular, mas o seguinte, isso não pode se sobrepor ao que aconteceu ontem extracampo. Uma interferência externa gigante e uma manipulação de resultado nítida. O Vasco jogou de igual para igual com o Palmeiras. Primeiro tempo, muito abaixo da média, mas com a entrada ali do Felipe Coutinho, que ontem foi muito bem, fez até uma jogada ali sensacional no meio-campo, o Vasco melhorou e só não empatou o jogo por conta de um erro de arbitragem. A situação é a seguinte: ontem o árbitro quis aparecer, certo? Um árbitro que já tem uma história gigante contra o Vasco da Gama. Quem acompanha as nossas lives aqui das 21h30, eu falei, olha, essa situação da CBF está colocando todo jogo Wilton Pereira Sampaio, Daron e esse árbitro de ontem, isso não está certo. Esse árbitro já tinha prejudicado o Vasco, por exemplo, lá no jogo contra o Bahia, em Salvador. Por exemplo. E o grande questionamento é o seguinte: ontem houve um lance muito polêmico no jogo lá entre Vasco da Gama e Palmeiras. A bola, ela simplesmente bate na mão do jogador do Verdão, do Palmeiras. O árbitro marca a falta. Se o árbitro marcou a falta ela está marcada. O VAR ele não pode intervir em lance de falta fora da área. Se o VAR chamou o árbitro, foi simplesmente para falar que aquilo ali foi pênalti. Tá? O VAR não se mete em lance de falta fora da área. Certo? Só
em lance de pênalti dentro da área, expulsão, impedimento, em lance capital. O árbitro, ele vai lá, simplesmente dá uma olhada no VAR e volta na decisão dele. Algo que a gente nunca viu na história do futebol. Se ele marcou a situação, resta saber se a situação tinha sido dentro ou fora da área. A situação foi dentro da área. Isso caracteriza um erro de direito gigante, porque a regra foi burlada devido a um desconhecimento. Não está em questão se houve a intenção ou se não houve a intenção, porque ele marcou. O que está, até porque existiu um predicativo de que poderia ser fora da área. O VAR chama para dizer, certo, se foi dentro, se foi fora. Marcelo Santana ontem, após o Vasco ser assaltado, veio a público. Vamos colocar o que o Marcelo Santana falou. Por quê? Ele falou que o Vasco vai oficializar uma reclamação junto à CBF. Vamos colocar aqui com uma sobreposição, está aqui o Marcelo Santana. Vamos soltar o Marcelo Santana aqui. Vamos lá. Vamos colocar uma sobreposição para não pegar direitos autorais, tá? Eu estou aqui, mas só para ver o que o Marcelo Santana vai falar. O Vasco vem, mais uma vez, se posicionar com relação à falta de critério da arbitragem dentro do Campeonato Brasileiro da Série A. Ali por volta dos 20 do segundo tempo, tem um lance onde o árbitro sinaliza a mão do atleta do Palmeiras, sinaliza com convicção. Veja que o lance estava em posse de bola do Vasco, ele determinou que foi a mão. E aí, durante o momento que ele está montando a barreira, o VAR chama ele para ele conferir provavelmente a posição da bola, porque a mão não teria sido fora da área, a mão teria sido dentro da área. Aí o que acontece? Fato número 1, foi mão. O árbitro confirma as duas vezes que foi mão. No momento presente do jogo, onde ele determina a falta, quando ele vai ao VAR, ele confirma que foi mão. A imagem, é clara, mostra que a mão foi dentro da área. E aí, para não dar o pênalti, ele resolve mudar o critério de interpretação. E diz que a mão vira um movimento natural. Então, se ele tivesse alguma dúvida na origem, ele não precisava ter marcado a falta. Ele poderia ter deixado o lance seguir. Quando o jogo paralisasse, ele poderia ter o recurso do VAR. Então, a gente questiona aqui mais uma vez os critérios que têm norteado a arbitragem dentro do Campeonato Brasileiro da Série A. Para não tratar de questões subjetivas, né, de quando tem uma falta, dá a sequência, depois volta para marcar o impedimento, quando se picota um jogo. A gente está falando de uma situação objetiva. O VAR chamou o árbitro, porque o lance foi dentro da área, o árbitro confirma que teve o toque na mão, confirma que foi dentro da área e resolve mudar a interpretação para não dar um pênalti para o Vasco da Gama, como se fosse um crime não dar um pênalti para o Vasco, porque o Palmeiras está disputando a liderança do Campeonato Brasileiro com o Botafogo. Então fica aí mais uma vez o repúdio do Vasco, e agora que a gente já aprendeu que tem que oficiar, nós vamos oficiar a comissão de arbitragem da CBF, e vamos ver na reunião de segunda-feira que agora criaram, no início da tarde, qual vai ser a justificativa, porque provavelmente mais uma vez vão apelar para o lado subjetivo, porque na parte objetiva, que foi bom e foi dentro da área, não tem questionamento, nem o próprio árbitro do jogo questiona. Então tá aí, pessoal. Então vocês viram o Marcelo Santana falando que vai oficializar uma reclamação. O Vasco aguarda a informação que a gente tem, o VAR. O Paulo Salomão, ele foi presidente do STJD, tem muita influência. O Vasco estuda pedir impugnação desse jogo.
tá? Haverá uma reunião hoje na parte da tarde, conforme o Marcelo Santana falou, o Pedrinho vai estar presente nessa reunião. O Simon ontem falou que foi uma vergonha isso, porque uma vez marcada a situação, o árbitro ele não poderia simplesmente ter deixado de marcar o pênalti. Ou era pênalti ou era falta. O Simon falou essa situação. Restaria saber se foi dentro ou fora da área, porque o árbitro tinha marcado a situação. Uma vergonha descomunal. O Simon falou uma vergonha. Inclusive pediu a cabeça do Seleme ontem na ESPN. Hoje, infelizmente me vem a Leila, certo? Nada contra a instituição Palmeiras, dizendo que é chororô. Só que é muito fácil o seguinte, quando essas coisas acontecem com o Palmeiras, ninguém, né? Ela é a primeira a vir a público e falar. Ela é a primeira a vir a público e falar. Aí dizer que um lance desse é chororô é muita sacanagem. Então, o jogo pode ser impugnado. O Vasco tem que fazer isso porque o São Paulo está fazendo isso no jogo contra o Fluminense, porque foi constatado e teve um erro de direito nisso aí. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Prejuízo. E a gente lamenta aqui o fato dessa 777 Partners safada ter levado esse jogo ontem para Brasília. Se esse jogo fosse em São Januário, a história era outra, totalmente diferente. Muito obrigado, gente. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.